Você já se perguntou como eu posso retornar da minha aplicação Laravel do mesmo model para vários tipos de dados? Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um aplicativo que o front dele está preparado para receber a tabela de usuários, os registros de usuários, porém a coluna name é name user. Só que da mesma maneira, na nossa aplicação web, essa coluna ela não tem o nome de name user, o nome é apenas name dessa coluna. E vamos supor que nós também fornecemos os dados dessa tabela para uma outra API, porém que precisa ter, além do name user, né, igual o nosso aplicativo, tem que ter uma tabela a mais falando, por exemplo, o tipo do usuário, mesmo que esse campo não exista na nossa base de dados. Como que nós podemos fazer isso sem precisar mexer na nossa base de dados, sem precisar ficar criando diversos tipos de código, sujando a nossa aplicação? Bem-vindo ao Resource. O Resource, pessoal, é um bom padrão de projeto para se usar no Laravel, porque ele permite duas coisas. Ele vai permitir que você crie uma paginação muito boa, própria já, para, por exemplo, quando você precisar fazer a paginação, né, no seu front-end, ele já vai retornar todos os dados do número de página, próxima página, e até mais que você precisar, isso de maneira padrão. Agora, se você precisa personalizar o nome das colunas ou até adicionar dados adicionais a esse retorno, pois é, o nome disso é Resource e é isso que eu vou ensinar a vocês. Vamos ver aqui como é que isso funciona. Bom, nós temos uma aplicação em Laravel, essa versão é o Laravel 11, tá? Eu já configurei o banco de dados nela. E para criar o resource, nós vamos utilizar a linha de comando php artisan make resource. Vamos dar o nome da entidade que nós desejamos. Então, por exemplo, user mobile e depois o nome, né, do que é resource. Quando nós clicarmos em apertarmos Enter, nós vamos vir aqui dentro de app, http, resource, e aqui vai estar a nossa entidade. Veja só, ele por padrão, ele já pega todos os dados que são retornados, né, aqui através do nosso parâmetro, e aí simplesmente manda eles para, transforma ele em um array, mas apenas mantendo a integridade dos dados que você passar. Então, como exemplo, eu vou criar aqui um controller dos usuários para nós podermos ver como que isso funciona. Criei um controller, vamos colocar uma index, public function index. Vamos chamar o model, né, do usuário, user get. E aqui nós vamos retornar o nosso recurso, ou seja, o nosso resource. Vamos retornar uma coleção de dados, né, para ele, users, faltou o S. Vamos colocar isso numa API web. Ah, já está aqui, legal. Index, papapá, na nossa aplicação para ver. Pois é, ele retorna nada porque nós não temos nenhum dado, né, populado ainda. Vamos ver aqui vamos ver uma factory para isso. Inclusive ele já tem. Nós criamos o resource para o nosso aplicativo mobile, né? E no nosso aplicativo mobile, as colunas que precisam ser retornadas não são name, não são e-mail,
Vamos supor que a coluna name precisa ser name underline user, e-mail underline user. Como que a gente faria isso? Bom, em vez de retornar os dados padrões, igual tem aqui, a gente iria abrir um array, colocaria, né, user, user name, this, que é a instância, e o nome do dado, ou seja, qual dado está sendo recuperado nessa instância. Não é o name? Então nós temos que colocar o name. E e-mail user, this e-mail. Quando a gente atualizar, viu? Username, e-mail user. Então, dessa maneira, nós poderíamos criar vários recursos e personalizar os nomes dos campos para cada tipo de envio, né, que nós vamos precisar fazer. Então, vamos supor que vai ter alguma API nossa, algum campo, né, que a gente não possua na nossa base de dados, como foi exemplificado, e esse nome do campo, sei lá, poderia ser ativo, né, se o usuário está ativo. Então, a gente poderia popular esse campo aqui, porque ele é um campo fictício, mas quando a gente retornasse a API, ele vai aparecer. E dessa maneira, a gente também pode retornar, né, relacionamentos. Vamos supor que o nosso usuário tenha posts. Então, aqui nós poderíamos pegar, ou seja, a instância, o nome do nosso relacionamento, que é lá do nosso model, por exemplo, o posts, vamos ver aqui, ó, tem um relacionamento posts. E ele automaticamente iria retornar esses dados. E isso nós podemos fazer não apenas para, por exemplo, o model. Vamos supor que nós estamos trabalhando com algum serviço, né? E nós queremos injetar esse serviço aqui. Poderíamos, por exemplo, construir public function construct, injetar o serviço, a classe do serviço, e chamar ela aqui e passar como, por exemplo, o ID do usuário, né? Vamos supor aqui que nós também precisamos do ID desse usuário. Então, dessa maneira, você consegue ter uma melhoria na manipulação dos dados que a sua API vai retornar e também maior controle sobre ela, o que é muito mais fácil do que, por exemplo, você no controller ficar adaptando esse dado a uma porção de colunas, criando um monte de tipo de adaptação no model, o que não é correto, porque para trabalhar com os dados, porque isso você já possui os dados, só quer mudar o nome das colunas, o correto é fazer um resource. Agora, vamos supor que você não desejasse utilizar vários, né, resource para cada tipo de entidade. Vamos supor, Pedro, eu quero apenas um resource para eu, através dele aqui, retornar essa coluna ou a outra. Então, vamos supor, eu quero saber de acordo com um parâmetro que eu passar aqui na URL, por exemplo, type, para saber se é o web que está requisitando, e aí, se for web, ele põe essa coluna ou remove ela, né? Bom, se você quer ver como fazer isso, eu vou deixar aí no comentário um link do meu site com um tutorial extremamente completo para você poder consultar nele, fazer os seus estudos. Só que para isso, pessoal, eu preciso que você se inscreva no canal e deixe o seu like, porque só a partir de 10 likes, 10 inscritos, eu vou soltar esse tutorial completo aí no site para vocês conseguirem ter um estudo completo de casos reais sobre como utilizar o resource de uma forma muito produtiva no Laravel. Porém, com essas dicas aí, eu espero ter ajudado você. Deixa aí nos comentários também, que eu vou responder cada um da melhor maneira possível. Muito obrigado aí. Se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo.